E hoje nós vamos iniciar a formação da copa dessa rosa do deserto. E não é uma rosa do deserto qualquer. É a tão sonhada por muitos, tão desejada rosa do deserto negra, a L14. Vocês podem ver que ela está crescendo com apenas 3 galhos, né? E não ficam aspectos mais bonitos. O que eu gosto de fazer é deixar a rosa do deserto com aquele aspecto de bonsai, com a copa bem cheia, bem formada. Então, para chegar a esse resultado, a gente tem que fazer a poda. Ok? A ideia é que a partir de cada galho desse, nós tenhamos 2 a 3, pelo menos, galhos novos que vão crescer, formar uma copa mais cheia. Com a copa mais cheia, nós teremos mais flores negras aqui no futuro próximo. Saudações, eu sou o professor Hermeson Cassiano e como eu já tinha prometido aí nas minhas redes sociais, hoje eu vou falar de como nós chegamos a esse resultado aqui com a minha rosa do deserto negra, a famosa L14. Mas antes de a gente começar a falar sobre ela aqui, queria pedir a você aí que acompanha o canal, que gosta aqui dos vídeos e do conhecimento que a gente procura compartilhar aqui, para curtir esse vídeo, compartilhar aí nas suas redes sociais, divulga o canal, ajuda a gente a crescer, vamos aí crescendo juntos. Também não deixe aí de nos seguir aqui no Instagram, que está aqui embaixo, que nós estamos lá também divulgando belas fotos e também dicas aí para o cultivo das rosas do deserto. Bom, para quem acompanha aqui o canal, talvez lembre desta minha planta aqui, deste meu exemplar. Então há cerca de 5 meses eu postei um vídeo aqui no canal mostrando como conduzir a copa da rosa do deserto negra. Então essa rosa do deserto aqui, inicialmente ela tinha apenas um galho. Na verdade, ela é a única planta enxertada que eu comprei, adquiri na vida. Então, porque eu realmente não tinha, é difícil conseguir uma L14 de sementes, e aí eu adquiri essa planta enxertada e com o intuito de tentar reproduzir ela através da polinização e aí ter realmente L14 de semente. Então eu fiz cruzamentos com ela, então eu tenho aí cerca de 200 mudas crescendo, que são, digamos, filhotes desta L14 aqui, e eu espero que entre essas 200 a gente tenha aí algumas que puxem aí para a mesma cor dela. Então, como eu disse, essa aqui ela tinha apenas um galho, tá? Então é uma muda enxertada. Então ainda o enxerto nem é tão visível mais, ele fica mais ou menos... A cicatriz do enxerto fica mais ou menos aqui, não é tão visível. Então com o cuidado certo, uma planta enxertada ela pode ficar tão bonita quanto uma planta de raiz. Tá? Esta planta aqui ela passou apenas por um levantamento de caudex. Como eu já falei aqui também no canal, geralmente a gente faz levantamento de caudex uma vez por ano, tá? Então geralmente ali após o período de chuva na sua região, terminou o período de chuva, eu vou avaliar quais são as plantas que eu vou fazer esse processo de levantamento de caudex. Essa aqui passou por uma vez, provavelmente ela vai passar por outro levantamento logo após o período de chuvas atual que nós estamos passando aqui no Piauí. Como ela tinha apenas um galho, é uma muda que tinha apenas um enxerto, era um cavalo até relativamente pequeno quando eu adquiri, e aí eu sabia que se eu conduzisse a copa da forma correta, como eu mostrei e aí em outro vídeo, há 5 meses, eu poderia aí construir uma copa bonita e produzir várias flores, como é o que está acontecendo aqui. Olha só. Então ela está dando aqui um espetáculo de floração. Então já tenho aqui uns botões ainda para abrir. Muita gente pensa que a rosa do deserto negra, assim chamada, ela é essencialmente negra, mas não. Na verdade,
A L14, ela é uma rosa deserto em tom avermelhado, vinho. E quando os botões estão perto de abrir, se você colocar ela na sombra, ela vai ter uma coloração bem escura, né? Aqui é uma flor mais velha e aqui é uma flor mais recente. Então, olha como ela já tem uma coloração mais escura, tá? Por isso é chamada de rosa deserto negra. Mas tecnicamente ela não é negra, né? Ela é um vermelho bem escuro, né? Um tom de vermelho, vinho bem escuro. Se você deixar essa flor exposta ao sol, com o tempo ela vai desbotar, tá? Então é interessante, se você tem flores escuras, em geral, em regra, para manter a cor, é interessante que quando as flores se abrirem, quando estiverem perto de abrir, você coloque na sombra para você manter essa cor durante mais tempo, essa cor escura, e aí você desfrutar dessa beleza dela por mais tempo, tá? Bom, então como eu cheguei a esse ponto aqui? Então, como ela tinha apenas um galho, eu sabia, como eu já disse aqui também no canal, que se eu conduzisse da forma correta, eu poderia produzir uma copa assim bonita, esse estilo bonsai como eu tanto gosto, tá? Então eu fui fazendo uma poda. Essa planta aqui ela passou por 2 podas. O vídeo que eu postei há 5 meses atrás aqui foi a segunda poda dela. Então a primeira foi quando ela tinha apenas um galho, e aí ela formou esses 2 aqui, a partir dessa poda que eu fiz. E a partir dessa segunda poda que eu fiz aqui um pouco mais acima, aí eu tenho aqui 2 galhos que saíram em cada um desses galhos que foram podados. Fiz a primeira poda aqui, aí ele se ramificou, tá? E aí eu fiz esse aqui, ainda se ramificou em 2 aqui em cima. E aí eu fiz a poda aqui em cima, acima dessa bifurcação. E aí em cada galho desse, antes ela tinha 3, tá? Então em cada um desses 3 brotaram mais 2. Tá? E aí você tem aí a copa bem mais cheia e a maior possibilidade aí de flores. Quando esses galhos aqui que estão florindo estiverem bem grandes, maiores, bem desenvolvidos, com certeza eu vou fazer mais uma nova poda e nós teremos aí uma copa cada vez mais cheia e bem formado, com maior possibilidade aí de floração. Então, como eu já expliquei aqui, né, você tem aqui o tecido que a gente chama de meristemas, né, atuando no crescimento dessa planta. Então, quando você tem assim os galhos formados crescendo, apenas os meristemas na ponta desses galhos estão dominando. E aí ele não permite que novas ramificações saiam embaixo. Então, quando você faz a poda, você está cortando a ponta desses galhos que possuem esses meristemas dominantes, permitindo que esses meristemas laterais, que são essas gemas de brotação, possam se tornar viáveis e aí fazer a germinação de um novo galho. E aí você vai ter aí novas brotações. Então, por isso que a poda é importante, tá? Então, para eu chegar a esse ponto aqui, e ainda não terminei meu trabalho com elas, seguirei aqui conduzindo para elas ficar cada vez mais bonitas, tem que fazer um levantamento de caudex, tá? Então você tem que fazer esse levantamento aí, geralmente em média a cada 1 ano, né? A cada ano, você após o período de chuva você faz, e também quando os galhos estiverem bem formados. Então sempre faço uma poda, e essa poda é interessante que esses galhos tenham mais ou menos a mesma altura quando você corta, tá? Geralmente eu deixo do meio um pouco mais alto para ficar essa copa mais alta aqui no meio, e aí as laterais mais abaixo, tá? Então eu faço essa copa, esse corte. Se você olhar o vídeo aí anterior, você vai ver como é que foi feito, e aí nós teremos aí uma copa aí se formando, e eu vou continuar aqui desenhando ela. Então, se você aí tem medo aí de fazer a poda das suas rosas do deserto, não tenha. Essa é a melhor maneira de você conseguir extrair a melhor beleza delas. Não esquecer também da adubação, né? Se você olhar aqui no substrato, eu tenho aqui umas bolinhas que são aquele adubo que eu utilizo, que é o osmocote, tá? Que é o que eu utilizo aqui nas minhas rosas do deserto, um adubo de liberação lenta que dificilmente você vai ter problemas de queimadura nas raízes com esse fertilizante aqui, tá? Então é isso, desfrutem aqui dessa beleza comigo. Acho que é interessante compartilhar o resultado dos procedimentos que eu faço aqui. Então fiz a poda dessa rosa do deserto aqui há 5 meses, e 5 meses depois está aqui
o resultado. Então quem ainda não viu o vídeo há 5 meses ou quer relembrar como é que foi, clica aí no link, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, e aí você pode conferir o antes e o depois dessa rosa deserto negra aqui, a L14. Ok? Então espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, né, de compartilhar aí nas suas redes sociais, com seus conhecidos, com os admiradores de rosa deserto. Nos siga aqui no Instagram, estamos lá também, e se inscreva aqui no canal. Até a próxima, tchau, tchau.